Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula de saúde mental. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o programa de tabagismo, como que acontece, né, normalmente esses grupos de combate ao tabagismo, tanto nas unidades de saúde da família, quanto no CAPS, e às vezes também é utilizado em algumas residências terapêuticas, né, para combate de álcool e outros tipos de drogas. Então, o tabagismo, segundo a OMS, é um fator de risco para cerca de 50 doenças. É a maior causa isolada evitável de mortes precoces em todo o mundo e ele causa um alto grau de dependência em decorrência do uso, né, da nicotina, que é uma substância que compõe o cigarro. Entendendo o tabagismo como dependência, né, alguns aspectos da dependência. A compulsão, que são fortes desejos de consumir uma substância. Então, a pessoa que é dependente, ela tem uma compulsão pelo cigarro, uma vontade de consumir aquela substância. Tolerância, que é a necessidade de doses cada vez maiores da substância para alcançar efeitos que inicialmente eram conseguidos com doses pequenas. Inicialmente, a pessoa pode começar fumando um cigarro ocasionalmente, aí aumenta para 2, 3 e vai ficando tolerante. Cada vez tem que aumentar a dose para ter os mesmos efeitos. Síndrome de abstinência, que é o aparecimento de sintomas desagradáveis quando não tem mais aquele acento ali, tá? O uso de uma substância. Então, é preciso reconhecer que o fumante não é um vacilão, mas é uma vítima de um contexto que fez com que ele começasse a fumar. O tabagismo ele é uma dependência e que, né, o fumante muitas vezes precisa da nicotina para inibir os sintomas da síndrome de abstinência e também para lidar com as situações de estresse e ansiedade. O fumante ele precisa ser estimulado e apoiado na sua decisão de parar de fumar. A triagem, né, que é a consulta de avaliação clínica inicial. Quais são os objetivos dessa triagem? Avaliação da história clínica atual, avaliação da história tabagística, avaliação clínica, peso, altura, avaliação do grau de motivação que esse paciente tem tanto para continuar fumando como para parar de fumar, avaliação do grau de dependência física e de indicação e contraindicação de medicação para auxiliar, né, a deixar de fumar, comorbidades e plano de tratamento. Estágios de mudança de comportamento do fumante. Existem alguns estágios, né? O primeiro estágio é a pré-contemplação, que é quando ele não pensa em parar de fumar. A contemplação, ele reconhece que precisa parar de fumar, pronto para ação, considera seriamente parar de fumar, ação, parar de fumar, manutenção, sem fumar e prevenir recaídas, e a recaída é quando a pessoa volta a fumar. Na triagem, durante a avaliação clínica, a gente faz um teste, que é o teste de Fargestrom. A gente sempre faz esse teste, que ele vai nos dizer, né, ele vai mostrar o grau de dependência dessa pessoa com relação ao cigarro. Então, ele tem acho que 5 perguntas, se eu não me engano. 5, 6. 6 perguntas. A primeira é: quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro? Dentro de 5 minutos, entre 6 a 30, 31 a 60 ou após 60? Você acha difícil deixar de fumar em lugares proibidos, como igreja, cinema, ônibus? Qual cigarro do dia traz mais satisfação, aquele primeiro da manhã ou qualquer outro? Quantos cigarros você fuma em média por dia? Você fuma mais frequente pela manhã? Você fuma mesmo estando doente? Aí vai ter a somatória e ele tem a pontuação, né? Desde um grau de dependência muito baixo a um grau muito elevado. Sessões em grupo normalmente são
5 sessões, 4 sessões mais específicas e uma de manutenção, que na verdade a de manutenção a gente vai estar vendo aqui no final como que ocorre. Mas a primeira sessão é entender por que se fuma e como isso afeta a saúde. A segunda sessão, os primeiros dias sem fumar. A terceira sessão, como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar. E a quarta é os benefícios obtidos após parar de fumar. Seção 1. Entender por que se fuma e como isso afeta a saúde. Atenção individual, então, apresentar-se ao grupo, promover as apresentações individuais de cada pessoa, apresentar o manual do Ministério da Saúde, que são os livrinhos, e todo o programa, como funciona, falar o objetivo da sessão. Perguntas básicas. Quanto você fuma por dia, né? O que você faz? O que faz, na verdade, desculpa, você fumar? Qual o obstáculo mais difícil para você deixar de fumar? Quanto tempo depois de levantar você acende o primeiro cigarro? Aspectos com relação ao tabagismo, né? A dependência física que o cigarro já causou, a dependência psicológica e os condicionantes, né? O que condiciona aquela pessoa a fumar. Existe uma ambivalência, né, do fumante entre eu tenho que deixar de fumar e acho que não vou conseguir. Né? Quando você fala tenho que deixar de fumar, ele conhece os riscos para a saúde, os benefícios de parar, sofre pressão social e por isso quer deixar de fumar. Já eu acho que não vou conseguir é os medos, né, do sofrimento, de não saber de lidar com os problemas do fracasso, da pressão social e com isso, né, a manutenção ou a recaída do tabagismo. O método de parada pode ser abrupta, parar de vez, ou gradual, com redução. Primeiro dia eu fumo 25, por exemplo, fumante que fumava 30. Primeiro dia 25, segundo dia 20, e vai reduzindo de 5 em 5 até parar. Ou o adiamento. Por exemplo, primeiro cigarro eu fumo às 9, no segundo dia já vou fumar esse primeiro cigarro às 11, no terceiro dia, 1 hora da tarde, no quarto dia às 15 horas, e aí vai adiando o horário do primeiro cigarro até não fumar. As principais substâncias tóxicas que o cigarro traz, né? O monóxido de carbono, o alcatrão, a nicotina. Na primeira sessão, vai ser entregue, né, o manual do participante, sessão 1. Então, você tem que relacionar, né, o material apresentado e apresentar as tarefas. Cada participante deverá escolher a sua data de parar de fumar, escolher o método para deixar de fumar, se vai ser de forma rápida ou se vai ser gradual e qual vai ser a forma gradual, e preencher a lista de ambivalência, que é de acordo com o que a gente falou aqui. Essa pessoa escrever o porquê quer deixar de fumar e o porquê que acha que não conseguiria. O manual do participante, né? A gente vai entregar o manual 1. Agora a sessão 2, que são os primeiros dias sem fumar. Com relação à atenção individual, né, incentivar os participantes a demonstrarem suas experiências recentes, como que foi, parabenizar os que já deixaram de fumar, perguntar a data e o método escolhido para parar de fumar para quem ainda não deixou e anunciar o objetivo dessa sessão 2. Com relação à síndrome de abstinência, é a relação com a dependência física à nicotina, né, que é a substância que causa mais dependência. Não acontece em todos os fumantes, mas a maioria sim. Sinais do restabelecimento do organismo, né? A abstinência é um sinal. Tem um tempo limitado e orientar sobre o uso da medicação e a sua indicação. Normalmente, para o uso do cigarro, o programa oferece o adesivo de nicotina, que tem de 21, 14 e 7 miligramas. Vai depender, primeiro, né, daquela avaliação de fase de estron, aí o médico vai avaliar. Tem também, além do adesivo, a bupropiona, que é um ansiolítico,
muito utilizado. Tem goma de mascar, tem umas balas também que às vezes o Estado manda, mas não é sempre. Mais comum é o adesivo de nicotina e a bupropiona, que é um medicamento, né, um ansiolítico. Sintomas da abstinência: fissura, sensação de formigamento, tontura, dificuldade de concentração, tosse, cefaleia, irritabilidade, agitação, sonolência ou insônia, distúrbios do estômago e intestino. Dicas para resistir ao desejo de fumar: ficar sem o cigarro em casa, beber muita água ou suco, fazer atividade física, respirar profundamente, escovar os dentes imediatamente após as refeições, recusar cigarros ofertados por amigos, renovar seus propósitos em não fumar, evitar tomar café e vontade de fumar não dura mais que 5 minutos, então resistir. Carregar sempre alimentos de baixa caloria na bolsa, chiclete ou bala dietética, cravo, canela em pau, cristais de gengibre, biscoitos de baixa caloria, frutas. Técnicas também de relaxamento são importantes, como exercício de respiração profunda, exercício de relaxamento muscular, fazer atividade física no geral. Assertividade, no caso, frases curtas e diretas. Usar expressões como eu penso, eu acredito. Assumindo a responsabilidade pelas próprias ideias. Descrever fatos objetivamente, em vez de enfeitar, exagerar, distorcer ou mentir. Olhar diretamente nos olhos do interlocutor. Apertar a mão das pessoas firmemente. Não agora em caso de pandemia, né? Mas nas outras situações que a gente tinha antes da pandemia, ou, se Deus quiser, assim que acabar a pandemia, né? E evitar justificar-se por tudo que faz ou diz. Pensamento sempre construtivo, a maior parte do desconforto experimentado é proveniente do pensamento negativo. Pensamentos, eles geram sentimentos e geram sintomas físicos. E os sintomas da abstinência podem ser percebidos de forma positiva, ou seja, meu organismo está reagindo contra o cigarro, ou seja, contra a falta de cigarro. Então, já é um ponto positivo, porque agora eu só vou avançar. Preparando para a abstinência, então, né? Trocar os lençóis, lavar o carro, retirar os cinzeiros, dar os isqueiros, não guardar cigarros, evitar hábitos associados, como café, bebidas alcoólicas, etc. Na seção 2 vai ser entregue, então, esse manual do participante da seção 2 e vai se falar também, ou pode entregar um panfleto, né, sobre dicas para continuar sem fumar. Relembrar a seção 2 do manual do participante, né, pedir a pessoa para relembrar, ler em casa e relembrar essas dicas. Seção 3. Como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar. Com relação à atenção individual, cada um vai compartilhar suas experiências recentes e encorajar os que ainda não pararam de fumar. Benefícios físicos, então, aumento de energia física, melhora a respiração, melhora o paladar, melhora o olfato. Ganho de peso. Por que o ganho de peso? Justamente pela melhora do paladar, do olfato e também por alterações metabólicas. Apoio interpessoal, então eleger uma pessoa construtiva para dar apoio, falar das dificuldades que podem acontecer e estimular a permanecer com o objetivo. Entregar, né, o manual do participante 3. Tarefa: pedir para ler esse manual em casa, estimular os exercícios de relaxamento, beber muita água, consumir alimentos com poucas calorias, fazer exercício físico e respirar profundamente. Seção 4. Benefícios obtidos após parar de fumar. Os riscos de adoecimento diminuem a cada dia sem fumar, a tosse desaparece, além da economia do dinheiro. Com relação à prevenção de recaídas, estimular o paciente a identificar situações rotineiras que o fazem fumar ou querer fumar e traçar as estratégias de enfrentamento dessas situações. Recaída: aceitar sem críticas, estimular a tentar de novo, avaliar as causas e circunstâncias do insucesso. O que aconteceu? O que estava fazendo na hora? Como se sentiu ao fumar o primeiro cigarro? Já pensou em uma nova data para parar?
Deve ser entregue esse manual, né? Pedir a leitura em casa, participar, né, do grupo de manutenção e acompanhar o que não conseguir deixar de fumar. Então, o grupo de manutenção, né, evite um cigarro e você evitará todos os outros. 2 reuniões quinzenais, depois uma reunião mensal. Cada participante fala sobre a sua experiência recente como não fumante, os ganhos e as dificuldades, trazer o seu presente, ouvir e dar retorno para os depoimentos dos participantes e orientar sobre retorno para a próxima sessão mensal. Retorno à saúde. Após 20 minutos, a pressão sanguínea e o pulso voltam ao normal. Após 24 horas, o monóxido de carbono são eliminados completamente do organismo. Após 72 horas, a respiração se torna mais fácil e a disposição em geral aumenta. Após 1 ano, o risco de infarto do miocárdio se reduz à metade. Após 10 anos, o risco de câncer de pulmão diminui para a metade e o de infarto do miocárdio fica igual ao de quem nunca fumou. Fatores dificultadores mais frequentes para a cessação de fumar, que é comorbidades psiquiátricas, né, depressão, alcoolismo, esquizofrenia e outras drogas, e ganho de peso. Aqui algumas imagens sempre vem no fundo, né, das embalagens de cigarro. E muito obrigada pela atenção de vocês, né? Me coloco novamente à disposição para qualquer dúvida e sugestões também, tá?